E fala galera, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês hoje é o professor Henrique Romero e a gente vai falar um pouquinho sobre química geral, hoje sobre propriedades periódicas, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de propriedades periódicas, antes de mais nada, a gente tem que entender que são algumas propriedades, algumas características que estão se repetindo aí ao longo da tabela periódica, ou seja, tem uma periodicidade, beleza? Então a primeira e a mais importante de todas, pelo menos eu considero, é o raio atômico. Por que, Henricão? Porque quase todas as outras que nós formos falar vai ter uma base com o raio atômico, tá? Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é um raio atômico? Nada mais é, galera, deixa eu pegar aqui, nada mais é do que a distância entre dois núcleos de átomos iguais. Por quê? Vamos lá. A gente queria, na verdade, pegar um núcleo e medir até a eletrosfera, beleza? Mas isso é praticamente impossível, né? Porque o elétron lá está em constante giro, a gente não consegue pegar aqui do núcleo até, por exemplo, a camada de valência e falar qual é essa distância. Então, o que a gente faz? Pega dois átomos iguais, beleza. Eu pego, então, de um núcleo até outro núcleo. E aí, se eu dividir por 2, eu tenho aqui na metade, portanto, este é o nosso raio atômico. Ah, mas isso aí que é o que cai? Não. O que a gente tem que entender? Como isso cresce ao longo da tabela periódica. Então vamos lá, vamos entender assim, galera. Numa família ou no mesmo grupo, né? Quanto mais para baixo, maior será o número de camadas. Lembra disso? Primeira camada, segunda camada e por aí vai. Ou seja, no mesmo grupo, numa mesma família, conforme a gente vai descendo, está aumentando apenas o número de camadas. Lembra que a quantidade de elétrons na camada de valência vai ser a mesma. Se é da família 1, todo mundo tem um elétron na camada de valência. Família 2, todo mundo tem dois. Mas conforme a gente vai descendo, o que está rolando? Está aumentando o número de camadas. Então, consequentemente, está aumentando também o tamanho desse átomo, perfeito? Então, numa família, quanto mais para baixo, maior é o raio. Ou seja, quanto mais a gente desce, maior é o raio. Tá? E no mesmo período, galera, a gente tem que entender que no mesmo período, conforme a gente vai andando para a direita, o que está rolando? A gente está tendo um aumento do número atômico, ou seja, a gente está tendo um aumento do número de prótons. E, consequentemente, a gente está tendo também um aumento do número de elétrons. Lembra que o átomo é neutro? Então, se o cara lá, por exemplo, nós temos um elemento que tem 3 prótons e 3 elétrons. Se a gente começar a andar um pouco mais para a direita, a gente vai aumentando o número de prótons, por exemplo, vai para 9 prótons e aí 9 elétrons também. O que está rolando? Está aumentando a atração entre o núcleo e os elétrons. Tudo bem? Pensa comigo. Um cara que tinha 3 prótons e 3 elétrons sente uma certa atração, que por sinal agora vai ser muito maior. Ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Esse ímã vai ser muito mais forte, essa atração vai ser muito mais forte. Então o que acontece? Se aqui está o núcleo, aqui estão os elétrons. Se a atração é muito mais forte, a camada vai ficando um pouquinho mais perto do núcleo. Então o que acontece? No mesmo período, galera, a gente vai ter, conforme aumenta o número atômico, diminui o raio, beleza? Então vamos lá. Numa mesma família, conforme você desce, cresce o número de camadas, então aumenta o raio atômico. Já no mesmo período agora, conforme menos prótons a gente tiver, menor vai ser a atração, então maior vai ser o nosso átomo. Aqui, por exemplo, o flúor é muito pequenininho, beleza? Por que ele é muito pequenininho? Ele está na camada 2 aqui no caso, e além de tudo, o que está rolando? O flúor tem 9 prótons e 9 elétrons, então a atração é muito grande, ele é muito pequenininho, beleza? Vamos agora ver um pouquinho esse exemplo que eu falei para vocês. Vamos comparar flúor e cloro, tá? Então tá, se a gente comparar flúor e cloro, percebe comigo? Ambos aí são da mesma família, né? Possuem 7 elétrons na camada de valência. Só que o cloro, galera, ele tem 3 camadas, camada 1, camada 2 e camada 3. O flúor tem apenas 2 camadas, portanto o flúor é menor, perdão aqui, do que o cloro, beleza? Vamos ver agora nesse caso. Sódio e magnésio. Perceba comigo, ambos estão no mesmo período. Esse aqui está na camada 3, esse aqui também na camada 3, ou seja, todos eles têm o mesmo número de camadas, tá bom? Só que o que está mudando entre eles? A posição na tabela periódica, a posição, perdão, num período, né? O que eu estou querendo te dizer? O sódio é da família 1 e o magnésio da família 2. Ou seja, o sódio está mais para a esquerda do que o magnésio, perfeito? Então, quem nesse caso vai ser maior? Quem vai ser maior para a gente é o sódio, beleza? Lembra? Conforme mais para a esquerda da tabela periódica,
maior era o átomo. Então, nesse caso, o sódio, a atração é menor do que do magnésio entre os prótons e os elétrons, portanto, ele é maior que o magnésio, tá? Só que, de verdade, perguntar assim entre dois átomos não é muito usual cair isso daí, beleza? A gente começa a trabalhar um pouquinho com raio iônico, ou seja, quando a gente está tirando ou colocando elétrons em um átomo, né? Ou seja, quando a gente está formando íons. Olha comigo, o flúor agora está aqui no caso um ânion, né? Flúor menos, tá vendo comigo? E olha a configuraçãozinha dele agora. Ele ganhou um elétron, agora ele tem 10 elétrons, ó. Ele tinha 9, agora ele tem 10. Já o magnésio perdeu 2 elétrons. Ele tinha 12, agora ele tem 10 também. Tá, o que vai acontecer com o flúor? O que vai acontecer com o magnésio? Perceba comigo? Eu já falei para você do lado. Todo ânion é maior do que seu átomo de origem. Vamos entender o porquê? O flúor tinha lá os seus 9 prótons e os seus 9 elétrons. E aí eu vou lá e coloco mais um elétron. Então tá, agora eu tenho 9 prótons e 10 elétrons. Era para a atração ser muito maior, não é? É mesmo. Só que o que está acontecendo? Agora está tendo uma repulsão maior entre os elétrons. Por quê? Era 9 para 9, essa era a proporção. Agora está 9 para 10 elétrons. Ou seja, a camadinha agora tem um elétron a mais. E ele com os outros elétrons vão se repelir. Se eles vão se repelir, eles vão tentar se afastar mais do núcleo, né? E aí a gente vai aumentar, portanto, o tamanho desse átomo. Então perceba, todo ânion é maior do que seu átomo de origem. O flúor menos é maior do que o flúor, no caso, neutro, beleza? E o cátion, Henricão? Galera, todo cátion vai ser menor. Vamos entender o porquê? Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho do magnésio. Perceba, ele tinha 3 camadas. Quando ele forma o magnésio 2+, ele perde uma camada. Ou seja, toda vez que a gente forma um cátion, a gente vai diminuindo o número de camadas, não é? Então, se a gente está diminuindo o número de camadas, consequentemente, a gente vai diminuir também o tamanho desse átomo. Beleza? Eu demorei um tempinho aqui para a gente falar de raio atômico e de raio iônico, porque isso é muito importante. E é com base nisso que a gente vai falar um pouquinho agora sobre as outras propriedades. Beleza? Bora lá. A segunda propriedade periódica é energia de ionização. Vamos definir ela primeiro? É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo desse elemento no estado gasoso. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Perceba comigo, a gente tem aqui, por exemplo, o elemento A, tem que estar no estado gasoso, vamos entender o porquê? A energia necessária para a gente tirar esse elétron é tão grande que antes a gente faz ele passar para o estado gasoso, tá? Então, essa energia que a gente vai dar nesse átomo para retirar um elétron é a energia de ionização, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre como ela cresce aí na tabelinha periódica. Perceba comigo, ela cresce o inverso do raio. Por que isso, Henrique? Vamos entender? Quanto maior é o átomo, mais fácil eu consigo tirar o elétron da última camada. Por que mais fácil? Porque a tração entre eles, entre os elétrons e o núcleo, é baixa, porque eles estão bem afastados. E quanto menor é meu raio, maior é a atração entre o núcleo, no caso positivo, né, e os elétrons. Então, mais difícil é para eu tirar esses elétrons, tudo bem? Por isso que a energia de ionização é o inverso do raio. Por isso que eu falei, é muito importante a gente entender bem o raio para depois ver as outras propriedades, tá bom? Então, nesse caso, vamos lá entender por que cresce ao contrário do raio a energia de ionização. Para eu retirar um elétron de um átomo grande, onde o elétron da camada de valência está bem afastado do núcleo, eu preciso de pouca energia. Agora, um elétron que está muito próximo ao núcleo, a atração é tão grande que eu tenho que dar mais energia para arrancar esse elétron, tá? Umas coisinhas que a gente tem que fazer uma ressalva aqui. Primeiro, sempre a primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta e por aí vai. Por que isso acontece? Você tira um elétron, tá? Se você tirou um elétron, lembra que a gente falou aqui rapidinho, eu vou até voltar? Todo cátion é menor que seu átomo. Então, beleza. Você foi lá e tirou um elétron. Quando você tirou um elétron, ele ficou menor. Então, a tração ficou maior. Então, para você tirar agora um novo elétron, você precisa de dar mais energia. Você dá mais energia. Você tirou, ele ficou menor. Tá vendo? A atração, então, aumentou. Você vai ter que dar mais energia ainda para tirar. Você tirou, vai ficando e por aí vai acontecendo, né? Então, conforme você vai tirando elétrons, o que está rolando? O átomo vai diminuindo,
a atração vai aumentando, então fica mais difícil tirar um próximo elétron. Mas o que eu queria falar com vocês aqui mesmo hoje é em relação, nessa parte aqui, que é muito importante a gente entender isso, sobre os saltos que dão dessa energia de ionização. Como assim, Ricão? Calma, pausa o vídeo e vamos lá. Aqui eu dei para vocês o exemplo da energia de ionização para o carbono, beleza? Perceba, essa é a nossa primeira energia de ionização, segunda, terceira, quarta e quinta energia de ionização. Tá, então vamos entender um pouquinho, ó. Você já falou, Henricão, da primeira para a segunda tem que aumentar, mas aumentou não tanto, né? Era 1086, foi para 2352. Então, ou seja, aumentou ali em torno de 1000 e pouquinho. Depois aumentou praticamente o mesmo tanto. Depois aumentou praticamente o mesmo tanto. Olha agora esse salto que eu vou representar para vocês até de outra cor. Olha agora esse salto que eu vou até representar para vocês aqui de outra cor. Ele foi de 6.221 para 37.820. Ou seja, ele deu aqui, nessa parte, um salto muito grande, né? Perceba, de 1086 para 2.300 e pouco, depois para 4.000, depois para 6.000, de repente foi para 37.000. O que significa isso, galera? Significa que a gente esgotou aqui todos os elétrons da camada de valência. Vamos entender? O carbono a gente sabe que tem 4 elétrons na camada de valência. Então eu tirei um, tirei o terceiro, tirei o primeiro, o segundo, o terceiro, tirei o quarto. Quando eu tirei o quarto elétron, eu fui para uma camada mais perto do núcleo, né? Tava todo mundo aqui nessa camada. Eles estavam ficando um pouquinho mais perto porque eu estava retirando. Mas quando eu acabei com a camada de valência, eu fui para uma camada mais perto do núcleo. Então agora a energia vai ser muito maior do que era anteriormente, tudo bem? Então toda vez que a gente tiver esse salto muito grande, significa que a gente esgotou os elétrons da camada de valência. E aí geralmente eles te dão um elemento X, né? E falam assim, tá, vamos supor aqui, para o elemento X. E eles perguntam quantos elétrons esse elemento X tinha na camada de valência. O salto grande foi aqui, da 4 para 5. Portanto, ele tinha 4 elétrons na camada de valência. Tudo bem? É muito importante você saber isso, beleza? Bora lá? Próxima propriedade periódica, afinidade eletrônica. Galera, afinidade eletrônica nada mais é que a energia liberada quando a gente adiciona agora um elétron num átomo neutro, no estado gasoso também. Ou seja, é o inverso, né, da energia de ionização. Energia de ionização é energia para retirar, e afinidade eletrônica é a energia que libera quando você adiciona um elétron. Vamos entender? Eu estou aqui adicionando um elétron no meu átomo, certo? E quando eu faço essa adição, libera uma certa quantidade de energia. Tudo bem? Isso sempre acontece. Tá? Como que isso aí cresce na nossa tabelinha periódica? Perceba, igualzinho, praticamente igual, perdão, a nossa energia de ionização. Só que com um porém, os gases nobres não vão entrar nessa categoria. Por quê, Henricão? Os gases nobres já estão estáveis, não é? Se eles já estão estáveis, eles não querem, eles não vão aceitar mais um elétron. Então a gente vai excluir aqui no caso os gases nobres. Eles não vão entrar para a gente na afinidade eletrônica. Tudo bem? Então vamos entender? No caso aqui, o flúor, por exemplo, é o cara que possui uma maior afinidade eletrônica, ou seja, é o cara que libera uma maior quantidade de energia quando a gente adiciona um elétron. Perceba então que a afinidade eletrônica também é o inverso do raio atômico, tudo bem? Só que com exceção dos gases nobres, beleza? Vamos lá, próximo, eletronegatividade. E agora que eu quero que você preste muita atenção. Eletronegatividade é diferente de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, eu quero que você se atente ao conceito, se atente à definição. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando você adiciona um elétron num átomo neutro. E o que é então eletronegatividade? É a força com que um átomo atrai os elétrons de outro átomo numa ligaçãozinha química. Então aqui, então perceba comigo, também é o inverso no caso da do nosso raio atômico e de novo, sem os gases nobres. Por quê?
Porque os gases nobres não fazem ligação química. Lógico que nós temos algumas exceções, mas gás nobre não faz reação, não faz ligação química. Então eles não vão entrar aqui também para a gente nessa categoria. Então, eletronegatividade é a força com que um átomo vai atrair os elétrons de um outro átomo numa ligação. E é igualzinho, se a gente for olhar, a afinidade eletrônica, tá vendo? É a mesma coisa, perceba comigo. É a mesma coisa, a mesma semelhança, tem uma semelhança na forma com que isso acontece, com que isso cresce na tabela periódica. Mas eu quero que você se atente à definição. A definição das duas são totalmente diferentes. Tudo bem? E aqui tem para a gente lembrar, né? O von Klebriski pH, ou seja, o flúor, galera, é o elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica, tudo bem? Depois o oxigênio e depois o nitrogênio. É muito importante a gente saber essa sequência aqui, que é o von Klebriski pH. Tá? Você vai ver que em alguns lugares eles têm umas frases para lembrar. Eu lembro von Klebriski pH e é assim que eu decorei, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho mais rápido sobre essas outras propriedades. Aquelas eram para mim as principais que você tem que saber. Agora, a eletropositividade ou o caráter metálico é uma propriedade periódica oposta à eletronegatividade. Ou seja, lá na eletronegatividade é quem iria ficar, né, quem iria atrair mais os elétrons. Nesse caso, é ao contrário. É qual desses caras tem uma maior tendência para ceder, para perder aquele elétron. Então, perceba comigo, é totalmente o oposto da eletronegatividade. De novo, a gente retira os gases nobres, né? E aí, ela vai agora para a esquerda da tabela e para baixo, diferente aqui, ó, da eletronegatividade, onde iria para cima e para a direita. Agora a gente tem para a esquerda e para baixo. Quanto maior a eletropositividade, maior é o caráter metálico daquele elemento, tudo bem? Por isso que a gente fala que os metais estão desse ladinho da tabela periódica, porque aqui é maior ainda a eletropositividade desses elementos, tudo bem? No caso aqui, o frâncio é o elemento mais eletropositivo que a gente tem na tabela periódica, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre o volume atômico, que é o volume que um mol daquele átomo de elemento vai ocupar. Perceba como que ele cresce, galera? Ele cresce para baixo e para as extremidades, sempre assim, para baixo e para as extremidades, tá? Vamos ver agora mais algum, que é a densidade. A densidade vai ser praticamente o inverso do volume, só que não em relação às camadas, tudo bem? Continua descendo, quanto mais para baixo, maior é a densidade, só que agora ela vai afunilar, ela vai para o meio, beleza? E só para a gente acabar de falar aqui um pouquinho sobre o ponto de fusão e ebulição. Perceba como que tem na tabelinha periódica. É praticamente igual à densidade, só que a gente vai tirar aqui a família 1, perceba, e a família 2. Tirando a família 1 e a família 2 é igual à densidade, para baixo e para o meio. Só que só a família 1 e a família 2 que nós temos ela indo para cima e não para baixo. Beleza, galera? Então, era isso que eu tinha que falar com vocês hoje. Essas foram as principais propriedades periódicas. Na verdade, essas últimas você percebeu, eu não te dei tanto uma definição, eu só passei bem por cima, porque elas não são tão cobradas iguais às primeiras que a gente falou, beleza? Espero que você consiga aí estudar e entender melhor essa parte. Um grande beijo, tchau, tchau.